Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Chayana, filha dele. Vamos continuar com o nosso especial sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos continuar a ler o livro de Atos, que nós já estamos chegando no finalzinho dele. Nós vamos aqui continuar a ler hoje a partir do capítulo 16, da onde paramos no último vídeo. Vamos começar a ler a partir do versículo 6. Então, quem quiser acompanhar, capítulo 16, a partir do verso 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então veja, gente, agora Paulo continuando a sua missão com Timóteo, não mais com Barnabé nesse momento. O texto vai mostrar que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho na Ásia. Gente, olha que coisa inusitada se nós formos assim, passar o olho rapidamente assim no texto. Mas como assim o Espírito Santo de Deus impediu que o seu servo pregasse o Evangelho em determinado lugar? Gente, eu sempre falo que a leitura da Bíblia, ela precisa ser acompanhada da orientação de Deus, senão não vai funcionar. Você vai ler e você não vai compreender. A gente precisa interpretar. Outro ponto é o que eu sempre falo para os meus filhos: Deus, ele não é óbvio. A gente está esperando algo muito óbvio e prático de Deus, ele vai fazer uma volta, ele vai subir, descer, ele vai nos entregar o resultado, mas de uma maneira completamente diferente do que a gente estava imaginando, porque ele não é óbvio. Os pensamentos dele são muito além dos nossos. Então, gente, quando a gente lê aqui que eles foram impedidos de pregar a palavra na Ásia, impedidos pelo Espírito Santo, a gente compreende que ainda não era aquele momento que Deus tinha reservado para a pregação naquele local da Ásia. Deus tem a salvação para todo o ser humano. Ele quer salvar a todo ser humano. Mas até para isso, vejam só, até para isso existe um momento e um jeito certo. Às vezes a gente conhece uma pessoa que está com a vida arruinada. E a gente quer pregar o Evangelho, quer que essa pessoa se converta logo, porque a vida dela já está toda arruinada. A gente não quer que ela continue perdendo tempo. Mas às vezes não é o momento de conversão daquela pessoa. Você sabia disso? Até para a conversão existe um momento certo para cada pessoa. Existem pessoas que você vai pregar, elas vão receber aquela palavra e em poucos meses elas já vão ter se convertido, aceitado a palavra, já vão ter sido batizadas e já vão estar ativas na palavra de Deus, estudando, ensinando, ativas na igreja em alguns meses. Existem outras pessoas, porém, que você vai pregar, você vai passar 10 anos pregando. De repente você vai morrer, a pessoa não se converteu. Vai chegar uma outra pessoa, vai continuar pregando mais 20 anos. Aí vai chegar outra, vai pregar mais 15 anos. Essa pessoa, ela vai receber a palavra a vida inteira, ela não vai aceitar. Às vezes ela só vai aceitar a palavra de Deus quando ela estiver com o pé na cova. Nos últimos instantes de vida, que ela estiver ali quase morrendo, ela vai aceitar a palavra de Deus. Talvez você nem vai ver, você trabalhou para isso acontecer, você evangelizou, mas talvez você nem vai ver. Então, gente, é algo assim que só Deus explica, sabe? A gente não consegue compreender. Mas a conversão, a mudança de comportamento, a mudança de mente, ela age de uma maneira diferente em muitas pessoas. Tem gente que você vai pregar, ela vai aceitar na hora. Tem gente que vai ser evangelizado, vai aceitar dali a alguns meses. Outros você vai evangelizar,
outra pessoa vai evangelizar, ela só vai aceitar dali a décadas. Outras pessoas só vão aceitar quando já estiver quase morrendo, quando já estiver muito idoso, muito doente, quando estiver no leito de hospital, no leito da cama, ou tomou uma bala na rua, tomou uma facada, está lá caído na rua, nos últimos instantes de vida aceitou a Jesus. E tem outras pessoas, infelizmente, que você vai pregar a vida inteira, essas pessoas não vão aceitar. E Deus é que sabe o que tem dentro do coração de cada um de nós. Por isso que a gente compreende aqui que quando o texto diz que o Espírito Santo impediu que eles pregassem na Ásia, não era, obviamente, porque Deus não queria salvar os asiáticos que estivessem naquela localidade, isso é óbvio. Deus quer salvar todos. Mas é que naquele momento, Deus tinha um chamado diferente em outro lugar para eles. Deus sabia que aquela situação na Ásia ali, aonde eles queriam pregar, podia esperar um pouco, porque ele tinha um outro propósito mais urgente. E outra coisa que a gente precisa compreender, não é o pregador que escolhe para quem ele vai pregar, onde ele vai pregar e na hora que ele vai pregar. O Espírito Santo vai levar e vai dizer, ó, aquela pessoa ali, vai e fala com ela. Às vezes a gente vê uma pessoa, como eu falei, que está com a vida toda arruinada. Aí a gente pensa o óbvio, vou pregar para aquela pessoa porque ela está com a vida toda arruinada. Só que às vezes do outro lado você vira e tem uma pessoa que ela não está com a vida toda arruinada. A vida financeira está boa, a vida amorosa está boa, a saúde está boa, ela está trabalhando, está feliz, mas ela não tem Jesus. E talvez seja na vida daquela pessoa que Deus tenha prioridade de falar, exatamente porque Deus não é óbvio, preste atenção, Deus não é óbvio. Exatamente porque está tudo bom na vida daquela pessoa, isso vai ajudar aquela pessoa a se afastar cada vez mais de Deus, porque quando está tudo bom, o ser humano não procura Deus com a mesma intensidade. É muito mais perigoso, dependendo do caso, da situação, uma pessoa que está com a vida toda boa e não tem Deus, do que uma pessoa que está com a vida toda esculhambada e não tem Deus porque ainda não aceitou Jesus, mas ela já consegue começar a compreender. Calma aí, a minha vida está assim, talvez porque eu não tenho relacionamento com Deus. Ela já está num processo ali de arrependimento, de quebrantamento, que no momento certo você entra com a palavra, ela aceita. Porque ela já começou a compreender que algo está errado na vida dela. Aquela outra pessoa, por exemplo, já é mais resistente. Por que eu preciso de Deus? Eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom emprego, eu tenho um bom relacionamento amoroso, eu tenho saúde, eu tenho uma boa casa, eu viajo, eu tenho dinheiro. Não está me faltando nada, minha vida está maravilhosa, por que eu preciso de Deus? Essa é uma pessoa mais difícil de você conversar. Você está vendo como Deus não é óbvio? Então, a gente precisa compreender que não é o pregador do Evangelho que vai escolher a pessoa que ele vai pregar, o momento que ele vai pregar, o local que ele vai pregar. O Espírito Santo vai dizer, vai ali e fala com o fulano, vai lá e fala com o ciclano, porque Deus ele conhece toda a narrativa daquela vida, todo o pensamento daquela pessoa, Deus conhece o futuro, o que vai acontecer se essa pessoa continuar desse jeito. Então, nós, filhos de Deus, somos um instrumento nas mãos dele. Às vezes Deus vai mandar você pregar num lugar que você não gostaria nem de botar os pés. Às vezes Deus vai mandar você ir pregar num presídio. Às vezes Deus vai mandar você ir pregar num lugar perigoso. Às vezes Deus vai mandar você pregar para umas pessoas que você não vai com a cara. Mas você não tem que escolher, você tem que compreender que a pregação é uma chance de salvar uma vida. É a chance de salvar uma vida. Você foi salvo quando você creu e recebeu Jesus. Mas tem muita gente que ainda está no tempo da ignorância, tem muita gente que ainda não aceitou. Então, pregar o Evangelho é uma chance, é uma oportunidade que dá para aquele indivíduo de ser salvo. Aí o texto ele vai continuar dizendo que eles foram impedidos de pregar na Ásia, defrontando, ou seja, de fronte à Mísia, eles tentavam ir para a Bitínia,
Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Eles tentaram na Ásia, não conseguiu. Aí ficaram de frente ali para a Mísia. Aí eles estavam tentando ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não estava permitindo. E tendo contornado a Mísia, aonde eles estavam de frente, eles desceram a um lugar chamado Troade. Veja que eles não conseguiram entrar, eles contornaram. Se Deus não abre portas, você vai tentar, você não vai conseguir. Você vai contornar, você vai girar em torno daquele lugar, mas você não vai entrar, porque se não foi Deus que abriu, você não vai entrar. Quando você não é uma pessoa convertida, se a porta está fechada, você quer entrar, você mete o pé, você derruba e você entra na marra. Lá na frente você quebra a cara. Quando você é uma pessoa convertida, você entende que Deus quer o melhor para a sua vida. Se você tenta entrar, se você força e não abre, você entende, calma aí, essa porta não é para mim. Ou não é para mim agora, em algum momento será, ou não é para mim mesmo, independente do momento. E Deus vai me fazer compreender isso. Então eles tentaram ir para um lugar. Primeiro, tentaram pregar na Ásia, o Espírito Santo não permitiu. Estavam de frente para a Mísia. Tentaram ir para um outro lugar, para Bitínia, mas, novamente, o Espírito de Jesus não permitiu. Eles já sentiram que alguma coisa estava acontecendo ali. Então, eles contornaram Mísia, eles fizeram um contorno. Imagina você tentando ir para uma porta, tentando entrar num lugar, e aí você não consegue, aí você tem que fazer o quê? Você tem que contornar aquilo ali. Você dá a volta pelo quintal, por fora e segue outros planos. Então, gente, vamos pegando todos os detalhes que a palavra de Deus nos traz, porque os detalhes são o que enriquecem o texto e trazem uma melhor compreensão para nós. Quando Deus não permitir que você faça algo, mesmo que seja algo bom, é porque Ele tem um propósito para aquilo. Eu fui pregar em tal lugar, em tal igreja. Pneu furou, sofri um acidente, fui roubado, sei lá, cheguei lá, a igreja estava fechada, não consegui pregar. Isso é coisa do diabo, que não quer que eu pregue. Gente, a gente precisa ter cuidado com essa pressa de julgar que as coisas que deram errado são coisas do diabo. Primeiro, que o diabo não tem poder para fazer nada sozinho. Ele só vai até onde Deus permite que ele vá. Segundo, que a gente pode estar sem saber e sem querer, atribuindo ao diabo uma ação que foi o próprio Espírito de Deus que fez. Às vezes uma pessoa que você não gosta vai ser colocada para trabalhar no mesmo setor que você. Você vai falar, mas o diabo não descansa de me perturbar. Foi logo botar o fulano do meu lado, não gosto do fulano. Às vezes não foi o diabo que fez o fulano trabalhar do seu lado. Foi Deus, porque Deus sabe que você não gosta do fulano, mas você é cristã e o fulano não é. De repente Deus quer te usar para levar a palavra para aquele fulano. Então a gente precisa buscar sabedoria em Deus. Senhor, tentei pregar a tua palavra em tal igreja, deu tudo errado, não consegui chegar lá. Isso foi obra sua? Ou foi o inimigo que tentou me atrapalhar? A gente tem que perguntar, nós não somos filhos de Deus, Ele não é nosso Pai, a gente não tem intimidade com Ele? A gente tem que conversar, gente. A gente tem que chegar e perguntar. Senhor, eu estava com planos de fazer um monte de kit com cesta básica, kit de higiene, brinquedo, roupa e doar. Tem um monte de morador de rua perto da minha casa, eu estava com ideia. No dia caiu uma tempestade, molhou tudo, a comida azedou, os brinquedos estragaram, a roupa molhou, rasgou, ou eu fui roubaram todas as doações, sei lá, aconteceu alguma coisa, deu errado, não consegui fazer as doações. Senhor, isso foi obra sua, porque o Senhor tem um plano diferente para a vida daquelas pessoas? Ou isso foi coisa do inimigo mesmo que estragou meus planos? A gente tem que saber, gente, porque às vezes a gente pode estar fazendo isso, dando créditos ao diabo de uma coisa que ele não tem poder nenhum para fazer, quem fez foi Deus. Então veja só, o texto já começa dizendo, eles foram impedidos de pregar a palavra na Ásia. Se nós formos muito
apressados, muito antecipados, me fugiu a palavra, muito precoces, o que a gente vai falar? Ai, Satanás, olha como ele é desgraçado, não deixou eles pregarem na Ásia. A gente não pode ser precoce desse jeito, porque o texto vai dizer: o Espírito Santo não permitiu que pregassem na Ásia naquele momento, naquela situação. Aí eles se viram, tentam uma outra coisa em outro lugar. Novamente, o Espírito de Jesus não permite. Então, gente, atenção, nem tudo que dá errado, nem toda porta fechada, nem toda pessoa que você não gosta que acaba se aproximando da sua vida, nem sempre isso é coisa do diabo. O diabo não tem poder, não tem poder, não tem poder. Muitas vezes essa porta fechada, essa coisa que deu errado, pode ser coisa de Deus. Mesmo que seja algo bom que você queria fazer, mas deu errado. Poxa, eu queria pregar o evangelho para o meu vizinho, ele está com a vida destruída. Quando eu cheguei para pregar o evangelho, fiquei sabendo que ele se mudou de cidade. Como é que eu vou achar esse homem? Queria pregar o evangelho para ele. Poxa, vi uma pessoa passando fome na rua. No momento eu não tinha nada. Corri em casa, peguei a comida. Quando voltei lá, a pessoa não estava mais. Poxa, queria ir lá ministrar a palavra na igreja, me convidaram. Poxa, queria ir lá levar a palavra lá num grupinho de oração. Mas no meio do caminho, sofri um acidente. Fui parar no hospital. Fiquei uma semana internada. E aí já não tinha mais condições de ir na igreja. Perdi a oportunidade, seja lá o que for. Às vezes a gente tem a intenção de fazer coisas boas mesmo, coisas boas. A gente está ali pronto para fazer algo bom, mas a gente não vai conseguir fazer aquela coisa boa. A gente vai logo associar que foi o diabo, mas tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado, porque às vezes Deus impede nós fazermos até coisas boas. Até coisas boas. Porque ele tem um outro motivo, é uma outra situação, é um outro tempo, é um outro momento, são outras pessoas, é de uma outra forma. Então, cuidado com essa pressa de ficar atribuindo as coisas ao diabo. Outro ponto aqui, aí a gente vê: e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Aí sim as coisas vão começar a se desenrolar. Por quê? À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão, ou seja, um homem macedônio, ou seja, natural da Macedônia. Macedônia era a antiga região da Grécia, tá? É isso. E frígio, que lá no comecinho a gente vê, eles estavam percorrendo a região frígio-gálata. Frígio era um povo que habitava a central da Anatólia, a atual Turquia. Tá? Então, esse varão da Macedônia, esse homem grego, ele aparece na visão para Paulo. Ele estava de pé e ele rogava, ele pedia assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo teve uma visão de um homem grego que ele pedia ajuda, pedia socorro: venha até a Macedônia e nos ajude. Gente, olha isso. Então, eles concluíram imediatamente que eles compreenderam, assim que teve a visão, imediatamente eles procuraram partir para aquele destino, para a Macedônia, porque eles concluíram que Deus tinha enviado eles, chamado para anunciar o evangelho ali na Macedônia, local da Grécia. Gente, olha que coisa. Tentaram evangelizar na Ásia, o Espírito Santo não deixou. Tentaram evangelizar e ir para outro lugar, o Espírito de Jesus não deixou. Quando eles desceram e foram para outra localidade, que era onde Deus queria que eles chegassem, ele teve uma visão de um homem pedindo ajuda: venha até a Macedônia, aqui na Grécia, e nos ajude. Eles entenderam que Deus queria que eles pregassem naquele lugar. Gente,
Deus, eu sempre falo isso aqui em casa, o ser humano, ele pode sim ficar frustrado com os seus planos. Às vezes a gente tem os nossos planos frustrados. Deus, ele não se permite ter os seus planos frustrados. De um jeito ou de outro, ele vai converter tudo para que no final culmine com a satisfação dele. Ele não se permite ter os seus planos frustrados. Foi assim desde o início. Deus fez o homem para ter ali o convívio, a comunhão. O homem pecou, foi afastado de Deus. Então Deus ele vai fazer de uma outra forma, através de Jesus, ele nos liga com ele de novo. E no final, o que aconteceu? O que Deus já queria desde o começo. O homem tem um relacionamento com Deus, tem uma interação com Deus. De um jeito ou de outro, as coisas sempre vão acontecer do jeito que Deus quer. E acreditem em mim, uma pessoa que já insistiu muito em tentar arrombar portas que não eram para mim. É melhor desse jeito. É melhor do jeito dele. Às vezes não vai ser do jeito que a gente quer. Vai ser uma coisa meio incômoda no começo. Mas depois que a gente observar bem, a gente vai ver, não é que desse jeito ficou melhor mesmo? Não é que ficou bom assim? Pois é. É melhor, de verdade. Do jeito de Deus é melhor. É claro que tem momentos que Deus permite que seja do nosso jeito, e tem momentos que são maravilhosos, que a vontade de Deus e a nossa vontade, elas se casam, elas se beijam, elas se abraçam de uma maneira tão perfeita. Que coisa maravilhosa! Quando a vontade de Deus e a nossa vontade se casam. É maravilhoso, mas nem sempre isso acontece. Então veja, gente, o Espírito Santo, ele foi assim. Imagina Paulo e Timóteo andando. O Espírito Santo atrás com as mãos, empurrando. Aí Paulo e Timóteo, eles vão tentando ir para a esquerda. Aí o Espírito Santo vai empurrando eles para a direita. Aí eles tentam subir. Aí o Espírito Santo vai descendo eles até Troade. E aí o Espírito Santo vai empurrando. Aí eles chegam aonde Deus queria. Ali, aonde Deus queria que eles estivessem, Deus vai revelar. Qual que é a missão que eu tenho agora para vocês? Então, gente, a gente precisa aprender a confiar mais em Deus. Às vezes a gente está na rua, eu já usei esse exemplo aqui no canal. Você precisa chegar num lugar, você pede informação para um estranho que você nunca viu na sua vida. Você não sabe a índole daquela pessoa. E a pessoa vai falar, segue em frente, vira à direita. E no ímpeto, no automático, você segue em frente e vira à direita. Você não sabe se virando à direita você vai entrar num beco sem saída. Você não sabe se virando à direita você vai ficar ainda mais longe do caminho que você tinha que estar. Você não sabe se virando à direita você está entrando numa cilada que você vai ser assaltado. Mas você vai. Às vezes você está em cima da hora, você pergunta para alguém que horas são, a pessoa fala 12:30. Aí você, putz grila, estou em cima da hora, vou me atrasar. Ou você fala, ai, graças a Deus, 12:30, eu ainda tenho tempo para chegar lá. Ou seja, você condiciona os seus sentimentos baseado naquilo que o estranho falou. Ou você fica estressado e nervoso porque você está atrasado, ou você fica relaxado e feliz porque você está adiantado. Até as suas sensações, seus sentimentos, você condiciona a algo que alguém te falou. E às vezes é tão difícil confiar em Deus. Alguém que nunca mentiu, alguém que nunca te enganou, alguém que nunca te magoou, alguém que nunca te frustrou, alguém que nunca te prometeu algo que não cumpriu. E você ainda fica, mas Deus falou, mas será mesmo? Acho tão difícil isso acontecer, quase impossível, será mesmo? E aí você acha mais fácil acreditar no ser humano, que mente, que engana, que trai, que arma, que erra, que peca, e você acha mais fácil confiar nessa pessoa. Então, gente,
Vamos confiar em Deus. Às vezes a gente vai ter até uma boa intenção de fazer uma coisa, mas não é aquilo que Deus quer naquele momento. Aquela boa intenção, Ele vai permitir que você faça em outro momento, ou Ele vai passar aquilo ali para outra pessoa. Porque quando Deus tem a missão para uma pessoa determinada, é porque Ele está contando com as características daquela pessoa. Eu falei isso em vídeos passados. Deus escolheu Davi, sabendo que Davi era corajoso, temente, destemido. Colocou Davi como rei do seu povo, um povo grande, um povo rebelde, um povo difícil de se lidar, como Israel. Deus escolheu Moisés, sabendo que ele também tinha sido ali um homem de guerra, ele foi príncipe, ele tinha disciplina, mas ao mesmo tempo era um homem manso. Ele tinha uma liderança dentro dele que precisava ser explorada. Colocou ele para ser o grande libertador do povo de Israel, da escravidão do Egito. Quando Deus nos escolhe para alguma coisa, Ele está contando com as nossas características. Todos nós temos as nossas características. Então, quando Deus escolhe uma missão para você, é porque Ele quer que aquela missão receba também as suas características. Tem crente que é mais manso. Talvez Deus vai usá-lo no grupo, no ministério de oração, para interceder pelos irmãos, ou vai usá-lo na capelania hospitalar, porque ele é mais manso, então ele vai visitar os irmãos, os enfermos no hospital. Deus vai usar a característica da mansidão. Às vezes, o crente, ele é mais pulso firme, Deus vai usá-lo numa liderança, porque sabe que líder tem que ter pulso, senão as coisas ficam bagunçadas. Então, gente, é muito importante a gente compreender isso. Não jogue fora a missão que Deus tem para você. Se você bateu numa porta, mesmo que seja para fazer coisa boa, aquela porta não abriu, a primeira coisa que você tem que fazer, pergunta: Pai, foi o Senhor que fechou essa porta? Ou foi o inimigo? Se foi o inimigo, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo, peço que o Senhor abra essa porta, porque eu quero fazer algo bom para a sua glória e o inimigo não pode impedir que isso aconteça. Mas se foi o Senhor, Pai, por que o Senhor impediu? Estou buscando fazer algo bom. Por que o Senhor fechou essa porta? O que o Senhor quer que eu faça para o Senhor ter chegado ao ponto de fechar a porta de algo bom que eu ia fazer? Qual que é o teu plano? A gente precisa ter comunhão, conversação com Deus. Precisa conversar com Deus. Não existe relacionamento íntimo sem conversa. Seja amizade, seja casamento, seja comunhão com Deus. Tem que ter conversa, diálogo constante. Eu uso um exemplo aqui em casa com os meus filhos. Se você tem um amigo íntimo, vocês têm costume de sempre se falar, sempre se ligar, sempre estar em contato, quando ele liga, você atende. Às vezes só pela respiração dele. Ou mesmo que você esteja num lugar muito barulhento, lá de longe, a vozinha dele você já identifica, porque vocês têm um relacionamento tão íntimo e vocês diariamente estão sempre se falando, você identifica aquela voz. Mesmo que ele ligue de um outro número, você identifica aquela voz. Agora, se é uma pessoa que você fala uma vez por ano e depois só Deus sabe quando, aquela pessoa vai ligar, ela vai falar contigo 5 minutos e não vai cair a ficha. Você não vai ter facilidade de identificar aquela voz. Por isso que é importante você estar sempre conversando com Deus. Porque quando vier uma voz na sua mente, dentro de você, você não vai ficar com a dúvida: será que essa mente é da minha imaginação? Será que é o diabo tentando me enganar? Ou será que é Deus? Você não vai ter essa dúvida, você vai saber: essa é a voz do meu Pai, eu conheço a voz dele. Assim como Jesus fala: eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a minha voz. A gente precisa ter um relacionamento com Deus para a gente conhecer a voz dele. Então nós vimos aqui os servos de Deus tentaram pregar num lugar, o Espírito não permitiu, tentaram ir para outro lugar, o Espírito de Jesus não permitiu. Quando eles foram para outro lugar,
quando eles se deixaram ser guiados, ali Deus se revelou o plano e eles entenderam que eles tinham que pregar em outro lugar. Gente, vamos nos deixar ser empurrados, que a mão do Espírito Santo vai empurrando as nossas costas, para que a gente saiba ir para o lugar certo e fazer a coisa certa. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido, que Deus abençoe vocês. Compartilhem, por favor, esse vídeo para outras pessoas serem abençoadas. Se Deus permitir, até o próximo e Deus abençoe.